Ontem o Barcelona anunciou a renovação de contrato de Rafinha, que arrebentou nessa temporada pelos catalães. Seu novo vínculo vai até o dia 30 de junho de 2028. Quem também renovou seu contrato com o time do Barcelona foi o técnico Hansi Flick, que venceu tudo lá na Espanha nessa sua primeira temporada lá, e agora o vínculo do técnico vai até junho de 2027. O diretor Deco ontem também aproveitou para falar um pouco sobre os reforços que virão nessa próxima janela. Em entrevista à Hack 1, ele falou que o clube vai contratar um novo goleiro e Juan Garcia do Espanyol seria o favorito nesse momento. Deco também falou que o clube vai contratar um novo atacante e revelou seus favoritos ao dizer o seguinte: gostamos do Luiz Dias, gostamos do Rashford e gostamos de outros pontas também. O diretor descartou aí contratar laterais, zagueiros ou meio-campistas e revelou também que ninguém pediu para deixar o Barcelona nessa próxima janela. Ele também acabou, com aquela notícia, aquele rumor que saiu na Espanha de que o Lamine Yamal queria se tornar o jogador mais bem pago do clube. Ele falou que o Yamal não pediu nada disso, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Neymar falou que não sabe se vai renovar o contrato com o Santos. Wolverhampton, mais uma vez, está atrás da contratação de Yuri Alberto. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem o Red Bull Bragantino deu um chocolate no Criciúma pela Copa do Brasil ao vencer por 6-0. O destaque do jogo foi Lucas Barbosa, que marcou um hat-trick. Thiago Borbas marcou outros 2 gols e Eduardo Sacha mais um. No retorno de Neymar, o Santos ficou apenas no empate sem gols com o CRB e nos pênaltis acabou sendo eliminado ao perder por 5-4, vendo o goleiro Matheus Albino pegando a cobrança de Zé Ivaldo. Com o time alternativo, o Botafogo perdeu por 1-0 para o Capital, porém como tinham vencido a ida por 4-0, o time carioca avançou para as oitavas. Internacional venceu Maracanã por 3-0, com gols de Oscar Romero, Wesley e Alan Patrick. O placar ainda poderia ter sido mais elástico, já que o Colorado perdeu 3 pênaltis, com direito ao goleiro Rair defendendo 2 vezes. Com 2 gols de Eduardo e mais um de Jonathan Jesus, o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 3-0 e assim é mais um time nas oitavas de final. Estevão comandou a vitória do Palmeiras por 3-0 em cima do Ceará ao marcar 2 gols. O outro foi marcado por Flaco Lopes. Ontem Neymar voltou ao Santos entrando no segundo tempo, onde conseguiu criar algumas jogadas e até quase marcou um gol, mas viu Matheus Albino defender. Nos pênaltis ele foi o primeiro a cobrar e mandou no fundo das redes, mas o seu retorno ontem não foi o suficiente para ajudar o Santos a passar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do jogo, ele aproveitou para cobrar um pouco do time ao dizer o seguinte em entrevista à Amazon: sei que comigo em campo as coisas são diferentes, em 20 ou 25 minutos vimos que eu posso fazer a diferença, ajudar. Primeiro jogo que eu voltei e não dá para depender só de mim. Todo mundo sabe da situação que a gente tá e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação. O Neymar ainda foi questionado se ele vai renovar o contrato que acaba agora em junho e ele respondeu que não sabe ainda, tá? E obviamente os torcedores do Santos já começaram a ficar preocupados nas redes sociais, pois não querem ver o Neymar indo embora, né? Ainda mais agora que ele vai voltar a jogar depois de ficar um tempinho parado. A revista Veja informou aí que nesse novo contrato que o Santos deve oferecer ao Neymar, pode ter uma cláusula de produtividade, tá? E a ideia do Peixe seria estender o vínculo pelo menos até a Copa de 2026. Vamos ver o que é que o Neymar vai decidir, porque ontem ele ficou bem pistola com a eliminação para o CRB e visivelmente ele estava irritado depois da partida, né? Falando que o time todo precisa ajudar, não dá para depender somente dele. Na tua opinião, se o Neymar não renovar o contrato com o Santos, você acha que ele continua aqui no Brasil, indo para outro time? Talvez vai lá para MLS jogar pelo Inter Miami? O que vocês acham? Comenta aí
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Ou seja, se você for menor de idade, tem que pular essa parte, tá bom? Eu tô falando sobre a Blaze, que é uma plataforma de jogos online regularizada para atuar aqui no nosso país. E uma coisa muito importante a ser destacada é que a Blaze não deve ser utilizada por pessoas propensas ao vício ou ao mal-estar causado pelo jogo. O jogo que eu quero trazer hoje pra vocês é o Crash, que vocês já conhecem muito bem, né? Eu trouxe o Crash várias e várias vezes. Nesse jogo a linha vermelha vai subindo e você tem que fazer a sua retirada antes dela crashar, porque se crashar já era, tá bom? Então, ó, continuou subindo, maravilha. Eu vou esperar só mais um pouquinho e lembrando que você pode retirar o momento que você quiser, tá? Só não pode deixar crashar. Eu já fiz a minha retirada, coisa linda. Quero te lembrar que aqui para você depositar é via Pix e o depósito mínimo é R$20. Para sacar também é via Pix e você consegue fazer a sua retirada de forma bem prática. Uma coisa que é muito importante lembrar é que você sempre tem que jogar com muita responsabilidade. Afinal, aqui é utilizado dinheiro real. Você tem que ter a consciência de que aqui você pode vencer, mas também pode perder, tá bom? Aqui não é investimento e sim entretenimento. Se você tiver qualquer problema com a plataforma, é só acessar o suporte no cantinho da tela e contar o que é que você precisa, que eles vão te ajudar. Clica no link na descrição e ao fazer o seu cadastro, utiliza o meu código TOD. Yuri Alberto vem jogando muito pelo Corinthians ultimamente e ele pode acabar indo embora agora no meio do ano. Isso é porque o craque Neto revelou que o Wolverhampton teria interesse em contratá-lo e já estaria preparando uma proposta na casa dos 35 milhões de euros para apresentar ao Timão no meio do ano. Matheus Cunha vai embora dos Lobos e já tem acordo encaminhado para reforçar o Manchester United. Então o técnico Vitor Pereira, que já trabalhou com o Yuri Alberto no Corinthians, teria pedido a sua chegada para o lugar de Matheus. Caso realmente essa oferta acabe chegando, o Corinthians pode vendê-lo se considerar o valor justo. Porém, vale a pena lembrar que o time paulista detém apenas 50% dos direitos econômicos do jogador e por isso ficaria apenas com metade. Lembrando a vocês aí que o interesse do Wolverhampton no Yuri Alberto não é de hoje. Afinal, no começo do ano passado, eles já tentaram contratar o jogador e não conseguiram êxito. Vamos ver se agora no meio do ano uma proposta vai ser apresentada. Torcedor corintiano, se chegar essa proposta de 35 milhões de euros ou mais de 220 milhões de reais, vale a pena vender? Lembrando que o Corinthians fica apenas com a metade. Hoje Thomas Tuchel anunciou os convocados da Inglaterra para os jogos de junho contra Andorra e Senegal. E a grande novidade foi Trevoh Chalobah, que foi chamado pela primeira vez para a seleção principal. Os 23 convocados são os seguintes: Dean Henderson, Pickford, James Trafford, Alexander-Arnold, Dan Burn, Chalobah, Colwill, James, Konsa, Lewis Kelly, Walker, Bellingham, Gallagher, Gibbs-White, Jordan Henderson, Jones, Cole Palmer, Declan Rice, Rogers, Eberechi Eze, Gordon, Kane, Madueke, Saka, Toney e Oli Watkins. Quem retornou à seleção é Ivan Toney, que não era mais convocado desde a última Eurocopa. Inclusive, muitos acreditavam que ele não iria mais aparecer na seleção inglesa após se mudar para a Arábia em agosto do ano passado. Porém, ele vem arrebentando pelo Al Ahly, onde marcou 22 gols em 29 jogos. E por isso foi lembrado por Thomas Tuchel. Quem também retornou à seleção, né, foi o Alexander-Arnold, o Saka, o Gallagher e o Madueke, que ficaram fora aí da última convocatória para os jogos internacionais de março. Então esses são os convocados de Thomas Tuchel. Você gostou? Ou você acha que tá faltando algum nome? Lembrando que não tem nenhum jogador nem do Manchester United e nem do Tottenham, dois times aí que foram à final da Europa League.
O Arsenal é um dos clubes que buscam a contratação de Rodrigo nessa próxima janela, e ontem o técnico Mikel Arteta foi questionado sobre o brasileiro em entrevista coletiva, onde ele se limitou ao responder o seguinte: não vou citar nenhum jogador específico, porém colocamos o clube numa situação em que temos que ganhar um grande troféu nessa próxima temporada. Todos acreditam que somos um time de elite na Inglaterra e na Europa. Se você quer vencer troféus, tem que ser o melhor no mercado de transferências. A Sky Sports informou que Rodrigo está no topo da lista de reforços para as pontas do ataque e as negociações já começaram com o staff do jogador nesta semana, mas ainda estão em estágio inicial. A Rádio Cadena Ser é mais um meio de imprensa que confirmou as conversas entre as partes e revelou que o Real Madrid vai pedir cerca de 80 milhões de euros por ele. Lembrando que Chelsea, City, Liverpool e Paris Saint-Germain também seriam outros interessados no brasileiro. Eu já falei pra vocês várias vezes que pra mim o Rodrigo seria um encaixe perfeito lá no Arsenal. Eu acho que é um clube que ele teria muito mais protagonismo do que ele vem tendo no Real Madrid, e sinceramente eu acho que as coisas não vão mudar muito pra ele lá no Real. A imprensa espanhola falou que mesmo com a chegada do Xabi Alonso, o Rodrigo deve continuar no banco de reservas. Inclusive, um jogador que deve ganhar mais protagonismo com o Alonso é o Arda Güler, porque o técnico gosta bastante do futebol do turco, e inclusive ele é cogitado para receber a camisa 10 do Luka Modric. A camisa também pode ir para o Mbappé, mas o Arda Güler seria um dos nomes cogitados para receber o número 10 que vai ser deixado pelo Modric agora no meio do ano. Eu quero saber agora a tua opinião. Você concorda comigo que o Rodrigo seria um encaixe perfeito lá no Arsenal e ele também teria bem mais protagonismo? Já tá na hora desse trabalho do Mikel Arteta render algum grande troféu, né? O Arsenal vem batendo ali na portinha do troféu da Premier League, mas sempre acaba esbarrando em alguma coisa. Quem sabe na próxima temporada. Esse foi o vídeo dessa sexta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.